Hoje, para mim, é um dia bem importante, inaugurando aqui o Espaço Flow Experience, que foi um sonho de sempre, de ter um espaço onde a gente pudesse ter essas práticas que englobam corpo e mente, a nossa saúde como um todo, nossa saúde mental, emocional, física. O espaço está sendo oficialmente aberto hoje, então eu fico muito honrado de vocês estarem aqui. E hoje teremos uma sessão de constelação familiar, onde eu vou fazer uma abertura agora para vocês, vou explicar um pouquinho e depois eu vou vir para perguntas, porque a gente sempre tem um pouco de dúvida de como é que acontece as coisas todas, né, dentro dessa esfera que é a constelação familiar. Quando a gente pensa em constelação familiar, uma coisa que vem muito à tona é: mas é uma religião, é algo místico, é uma terapia, o que é então essa constelação familiar, né? Essa constelação familiar, ela é uma teoria filosófica que a gente chama no campo da fenomenologia, esqueci. É difícil. Bom, são os fenômenos que estudam essas leis universais da vida. Esse campo, então, a constelação familiar, vamos falar o que ela não é. Ela não é uma religião, ela não tem conceito de religião, ela não tem um conceito místico. Bert Hellinger trouxe, então, as constelações familiares aqui para o Brasil na década de 70, só que ele bebeu de muitas fontes. Bert Hellinger foi um missionário, né? Ele era professor, então ele estudou psicologia, ele abrangeu várias áreas, aí ele se aprofundou no psicodrama, na psicanálise e em várias técnicas nesse sentido para surgir a constelação familiar. A partir dele vieram muitas coisas, né? Constelação familiar para o âmbito profissional, constelação familiar na prática jurídica, né? Na justiça, no Brasil já é uma lei, né? Já existe dentro, né, do sistema judicial aqui do Brasil as constelações familiares, onde eles atuam melhorando muito os conflitos dentro das relações, dos processos das constelações familiares. Eu tive a oportunidade de participar, né, dentro do judicial, uma constelação familiar na minha separação, e foi sensacional. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Vanessa Sander, sou terapeuta transpessoal sistêmica, professora de educação física e consteladora familiar. O que acontece nas constelações familiares? Ela não tem uma, como é que a gente pode falar, uma ordem, um sistema acadêmico, uma formação para ser constelador familiar. Isso é bom e isso é ruim, né? Porque tem muitos cursos onde as pessoas fazem aprofundadamente, como o meu curso de psicologia transpessoal, que foram 2 anos, né? A gente adentra, né, nas práticas. Mas hoje em dia a constelação familiar tem formações pelo Brasil inteiro, online, às vezes de 4 horas, às vezes de um final de semana, e as pessoas saem de lá se tornando consteladores. E aí o que acontece? Acontecem práticas onde as pessoas vão, que não tem uma condução muito bem feita, e as pessoas acabam, em vez de melhorar um problema, resolver um conflito e ter um resultado, acabam saindo pior do que entraram. Eu trago essa reflexão aqui porque muitas pessoas já passaram por constelação aqui e não tiveram um bom resultado ou não se sentiram bem. Então, como é que funciona a minha prática de constelação familiar? Eu sou terapeuta, então eu utilizo essa prática como uma ferramenta dentro de uma terapia, né? Faço pacotes com essas terapias onde eu utilizo a constelação familiar. E agora eu venho trazendo pela 2ª vez o grupo de constelação familiar. Constelação familiar em grupo. Existe a constelação familiar individual, com os bonequinhos na água. Aí vocês vão me perguntar: tá, mas qual é a diferença? Eu tenho o mesmo resultado? É diferente? Vou ter? Não vou ter? Sim, o resultado é o mesmo, mas a forma como as coisas se apresentam é outra. A gente coloca uma questão e os bonecos representam numa sessão individual o que vai ser lido dentro do campo da constelação.
E aqui, vocês hoje seriam esses bonecos no grupo, onde vocês vão representar esse campo, né, desta pessoa que irá constelar, e vocês vão representar como se fossem os bonecos, em grupo. E aí, muitas pessoas me perguntam, tá, Vanessa, mas eu represento o quê? Por que vocês estão aqui? Né? Então, o que acontece? Os representantes, muitas vezes, eles estão a serviço, assim como eu estou a serviço aqui. Hoje, me coloquei a serviço, né, para resolver uma questão. Vocês estão a serviço. E quando a gente faz um ato de entrega, que eu estou a serviço do outro, isso reverbera em nós. Então, o que acontece muitas vezes? Os representantes acabam representando situações bem similares e parecidas com uma pessoa que está, né, sendo constelada. E isso acontece muito, de eu me colocar naquele lugar e eu sentir que aquilo é para mim. Só que o que a gente tem que entender, quando a gente está dentro do campo, eu estou representando o sistema familiar daquela pessoa que está sendo constelada. Mas muitos dos nossos conflitos familiares, os nossos problemas em questões são muito parecidos. E aquilo ressoa em nós de uma forma onde eu posso ter saltos de consciência, muito aprendizado representando. Então eu estou me doando, eu estou a serviço, e o que eu ganho em troca? Qual é o equilíbrio de troca, que é uma das leis da constelação familiar? Esse equilíbrio de troca é esse. Eu dou o meu corpo, eu estou a serviço aqui como representante, em troca eu ganho o quê? Um estado alterado de consciência, uma nova percepção de vida, uma nova forma de ver e entender o mundo em questão e um problema que se apresenta, às vezes na minha vida também. Para quem é a constelação então? Para quem já iniciou um processo de buscar por que essas dores e sofrimentos estão se repetindo na minha vida. Por que eu já fui em igreja, já fui nisso, já fui em terapia, já fiz isso e não consigo mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas. Eu continuo sendo passada para trás, traída, continuo tendo relações ruins. Então eu já comecei um caminho, eu já tenho consciência de muitas coisas e aí eu estou pronto para estar numa constelação familiar, porque eu vou ter que olhar e ver a verdade, aceitar aquilo que está sendo representado dentro desse campo. E aí muitas pessoas que não estão preparadas também para aceitar a realidade como ela muitas vezes se revoltam com aquilo, muitas vezes saem muito pior de quando vieram. Então uma coisa muito importante que eu sempre faço nas constelações em grupo ou dentro das minhas terapias é de ter uma consulta de retorno, porque isso é algo que é muito importante dentro do processo. A pessoa passa por um baita de um processo aqui interno, muitas coisas são reveladas e cada um tem o seu tempo de absorção. Cada um tem o seu tempo de entender as coisas. Tem gente que leva 3, 4 meses para entender algo que foi dito aqui hoje. Tem gente que leva 1 ano. E tem gente que acorda amanhã de manhã, meu Deus do céu, que mundo é esse? O que está acontecendo aqui? Eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí sonha, e aí tem isso, tem aquilo. Então, eu sempre faço assim, eu faço a constelação familiar depois de 14 dias, de 2 semanas. Eu faço uma reconsulta para ver de tudo que foi trabalhado, de tudo que a pessoa enxergou, se ela teve alguma resposta para aquele problema dela, como ela lidou com isso, se ela está com algum desafio. Por exemplo, na outra constelação que eu fiz, a menina tinha dores de cabeça. Então, né, na reconsulta se fez algo, né, perguntando como está essa dor na cabeça, né? Como é que tu lidou com isso, com as informações que você obteve, as respostas, né, que o campo te trouxe. E nesse lugar do trabalho, é um lugar onde eu me comprometo a estar a serviço aqui desse campo, dessa constelação, mas eu me comprometo também de olhar para aquela dor que a pessoa pode ter carregado, né, depois de uma sessão. Porque muita gente fica sofrendo pelo que enxerga, porque é um processo de aceitação, né?
É um processo de aceitação, de tu poder enxergar as coisas como elas realmente são. A minha família é assim. O meu sistema foi esse. Aconteceu isso. Eu preciso aceitar tudo como é. Existem as ordens do amor, né? Que são as três as ordens do amor de Bert Hellinger, que é onde essa filosofia se embasa, que é a ordem, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Essas três ordens nomeiam todo o trabalho da constelação familiar. E o que é cada uma? Eu vou explicar rapidamente para a gente tentar entender. A ordem e hierarquia. Bert Hellinger traz que todo o sistema familiar existe uma ordem. Quem veio primeiro? Vocês conseguem imaginar agora, nesse momento, quantas milhares de pessoas tiveram que se encontrar, se relacionar, passar por diversas dificuldades para vocês estarem aqui hoje? Quantos antepassados temos com dor, luta, sofrimento, vitórias e conquistas para que a gente estivesse aqui hoje? Vocês conseguem entender o quanto isso é grandioso? O quanto a gente poderia honrar se a gente for olhar para todo o nosso sistema familiar, desde, sei lá, 8 gerações, 10 gerações? Quantos milhares de anos pessoas lutaram pela vida para que a gente estivesse aqui hoje? Então essa ordem, essa hierarquia que as constelações trazem é isso. É a gente conseguir se colocar sabendo que eu sou pequeno perto daquela ancestralidade inteira. Se vocês pensarem aqui, fecharem os olhos, imaginarem atrás de vocês, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, seus tetravós, pensem na quantidade de gente que estavam lá atrás, que são enormes, imaginam eles grandes, e a gente pequeno aqui, com os filhos. Aqui todo mundo é filho, nesse lugar. Então, se eu não vejo a vida, se eu não olho a vida com essa bênção que é a vida, e eu não me coloco no meu lugar, vamos supor hoje aqui agora de filha, eu não consigo honrar e pedir a bênção para todas essas pessoas. E às vezes, muitas vezes a gente se coloca fora do nosso lugar. O que é estar fora da ordem? Uma situação para vocês entenderem. Quando eu estou fora da ordem, é quando um filho, ele acredita que ele tem que dizer como os pais devem usar o seu dinheiro, como os pais foram injustos porque deram mais dinheiro para o fulano do que para mim, como os meus pais não sabem investir o dinheiro deles, e se eu fizesse eu poderia fazer melhor. Todas as vezes que a gente tenta fazer essa inversão de papéis, que eu quero ser maior que os meus pais, eu quero dizer como e o que eles têm que fazer, a gente está transgredindo essa lei do amor, que é a lei da hierarquia, da ordem, porque eu sou pequeno perto dos meus pais. Eu sou menor ainda perto dos meus avós. Quantas vezes filhos não querem coordenar a vida dos pais, dizer como é o relacionamento deles, que tá ruim, que não tá. E aí tu te coloca como mãe da tua mãe, mãe do teu pai. Tu tá invertendo os papéis. Quem pode falar e dizer, porque os filhos tomam. Os filhos tomam a vida, tomam tudo que os pais dão. Os filhos não têm que retornar nada aos pais. Os pais dão a vida e nós, como os filhos, tomamos. A gente não pode interferir na vida dos nossos pais. Aí vocês vão perguntar, tá, mas aí eles estão idosos, não tem mais como se cuidar. Sim, esta é a única exceção. A única maneira que um filho pode transgredir essa ordem é quando o pai não é capaz de prover mais seu corpo, sua mente, seu espírito aqui. Onde o filho precisa, aí sim, ele pode fazer isso. Mas enquanto os nossos pais forem capazes e a gente querer fazer por eles, a gente está olhando eles como incapazes. A gente está diminuindo os nossos pais, achando que eu estou fazendo o melhor, que eu estou fazendo do meu jeito, porque eu sei o que é melhor para o meu pai e para minha mãe. Isso
é transgredir uma ordem. Isso desordena todo um sistema. Então, essa lei, essa ordem, essa hierarquia, essa lei do amor, ela é fundamental para que o sistema familiar ande em ordem. E aí a gente fala um pouquinho então do pertencimento, né, que é essa outra lei do amor, aonde que é pertencer. Todas as pessoas da nossa família têm direito de pertencer a esta família, independente se eles estão vivos, se eles são assassinos, se eles mataram alguém, se eles se suicidaram, independente do destino dessas pessoas, todos fazem parte. Todos, gente. A partir do momento que a gente exclui alguém, que eu viro as costas, literalmente, para uma pessoa, porque eu não aceito um comportamento dela, porque eu acho errado, se ela traiu, se ela se separou, se ela matou, eu julgo o comportamento de um ente querido, eu excluo ele do meu sistema familiar, a partir desse momento eu estou transgredindo essa ordem do pertencimento. E essa ordem nos diz, todos têm o direito de pertencer. E a partir desses julgamentos e desse nosso comportamento de exclusão, de achar que o fulano é isso, que o fulano é aquilo, a gente vira as costas para o nosso sistema. É como se o meu sistema familiar estivesse todo aqui e eu estou de costas para ele. Nesse momento, onde eu excluo alguém, eu também estou me excluindo. E aí eu começo a ter sentimentos de abandono, de rejeição, me sentir sozinho, me sentir fora desse lugar, me sentir rejeitado. Eu começo a sentir as dores da exclusão que eu mesmo fiz. Ah, mas o meu pai era um bêbado, isso ou aquilo, nunca cuidou de mim. É? Mas se não fosse ele, você não estava aqui. Você tem o direito de falar ou de excluir quem te deu a vida? A gente não tem esse direito. Porque se todos pertencem, todos pertencem. Ninguém é excluído. Então essa é uma das leis muito importantes, a qual permeia as ordens do amor, e é toda essa filosofia de Bert Hellinger. E agora eu vou falar da terceira lei do amor, que é sobre o equilíbrio. O equilíbrio é um fluxo. Agora, pra mim, ó, do outro lado. Fiquei um pouco emocionada quando eu falo do equilíbrio, porque o flow, esse espaço, ele se chama flow, fluxo, e essa lei do amor, essa ordem é muito importante na minha vida, por isso que o nome desse espaço se chama Flow Experience. E a lei do equilíbrio, ela nos traz esse lugar aonde tudo, como é os fluidos do nosso corpo, gente. Pra gente estar aqui sentado, escutando agora, o nosso corpo está em plena homeostase dos líquidos, dos fluxos, de tudo, da energia. Tudo que acontece no nosso corpo é um equilíbrio. Nada se mantém fora do equilíbrio. Como a gente fala, muita gente busca isso na vida, né? Eu sou uma buscadora desse equilíbrio, dessa paz, desse lugar de estar em equilíbrio. Então essa lei do equilíbrio diz que todas as relações permeiam um equilíbrio de troca. Um equilíbrio de troca de amor, um equilíbrio de troca de reconhecimento, um equilíbrio de troca de ajuda. Todas as nossas relações permeiam esse equilíbrio. Mas não é o equilíbrio que, então eu dei isso, eu espero que ele me retorne aquilo. Não, o equilíbrio entre as relações
se dá pela forma como a gente trata e é tratado as pessoas. Existem 2 casos dentro das constelações onde essa lei não permeia. O primeiro caso que eu vou falar são pais e filhos. Por quê? Pais e filhos. Porque pais dão, filhos recebem. Se eu transgredir essa lei, eu estou transgredindo a lei do equilíbrio também. Por que isso? Porque nós filhos, todos nós filhos aqui, a gente toma essa vida dos nossos pais. A gente não devolve essa... Mas como é que eu honro essa vida que eles me deram? Como é que eu faço, Vanessa? Eu quero retribuir todo o amor que eu recebi, eu quero retribuir tudo que eles fizeram por mim, eu quero retribuir para os meus pais. A gente não pode retribuir a vida, gente. Não existe uma retribuição da vida. Assim, você quer retribuir? Pede a bênção, pede permissão. Olha para os seus pais com amor, com carinho. Retribua o amor, como eles te deram. Tenha filhos. A maior honra dos pais é que a gente continue com a nossa, grande família. Assim eu honro a vida que me deram. Eu retribuo com os meus filhos, com os meus netos. Mas eu não posso querer dar a vida de volta para os meus pais. Não existe esse equilíbrio de troca nestas relações. Existe uma outra relação que também essa lei não permeia, que são os professores. Os professores também. Nós, quando alunos, a gente não tem um equilíbrio de troca. Os professores dão, os professores ensinam. Os professores se colocam a serviço, ensinam, dão conhecimento. Então, essas 2 influências nas nossas vidas, eu vou trazer um pouquinho mais profundamente aqui, elas são influências muito importantes. Porque nossos pais e as pessoas que nos cuidaram na mais tenra idade, até os nossos 7 anos, nossos professores, são os grandes formadores das nossas crenças. E as nossas crenças, elas permeiam a nossa vida inteira. As nossas crenças sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre família. Eu vou dizer uma crença minha que eu tinha na adolescência, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu tinha uma crença sobre relacionamento, eu falava assim, uns 20 anos, sobre casamento. Casar é bom, melhor é morrer queimado. Essa era a minha crença sobre o casamento. Pode falar tu, Ana?